Quando a casa fica em silêncio e a última luz se apaga, a mente parece ganhar vida própria. Memórias, medos e vozes antigas se aproximam como se a noite fosse um palco onde a luta muda de cenário. Você já sentiu isso? O coração acelerado, os pensamentos que não sossegam, a sensação de estar exposto no escuro. Nesta noite, eu convido você a erguer um joelho e a abrir seu coração. Vamos orar, cobrindo o nosso descanso com aquilo que Deus nos deu para nos proteger. Se esta palavra toca você, pause um instante. Respire fundo e venha orar comigo agora. Se desejar, deixe um comentário com a frase "Eu confio", para que eu saiba que você está aqui e para que possamos interceder juntos pelo seu sono. Pai amado e eterno, venho a Ti agora com humildade e confiança, reconhecendo que a noite traz sua própria aridez e também sua própria batalha. Tu que vês cada pensamento que se forma na penumbra, Tu que conheces os nomes das lembranças que nos assombram, coloca a Tua mão sobre este momento. Nós nos apresentamos diante do Teu trono não por mérito, mas pela graça que nos alcança em Jesus. Reconhecemos, Senhor, que há lutas visíveis e lutas invisíveis, que às vezes a guerra acontece no silêncio do próprio peito. Por isso, inspirados pelo ensino de Efésios 6, pedimos que nos revestas de Tua armadura nesta noite. Revesti-me, Senhor, com o cinto da verdade. Que a verdade Tua seja o que sujeta tudo em mim, que as mentiras que tentam se insinuar na minha mente não encontrem espaço para se amarrar aos meus pensamentos. Onde houve engano, confusão, promessas quebradas que viraram sombras, que a luz da Tua verdade se faça presente. Não permita que a voz mentirosa da acusação dite o roteiro dos meus sonhos. Ensina-nos a distinguir entre o que é real e o que é sofrimento remanescente. Dá-nos sabedoria para segurar a verdade com firmeza, quando o inimigo tentar destapar feridas antigas. Que a Tua verdade seja o cordão que me prende a Ti e me impede de ser arrastado pelas correntes do medo. Coloca em meu peito, Senhor, a couraça da justiça. Quando a culpa vem como frio que penetra até o osso, que a justiça que recebi em Cristo me proteja. Onde a consciência acusa e me recorda falhas com vozes duras, que Tua justiça suave e restauradora cubra meu coração. Não para esconder o arrependimento sincero, mas para sustentar-me quando eu já pedi perdão e preciso de paz. Transforma a acusação em reconhecimento que me leva à cura, e não em condenação perpétua. Guarda-me, Pai, de aceitar sobre mim sentenças que o Teu sangue já anulou. Ensina-me a repousar na justiça que não depende do meu desempenho, mas da obra consumada de Jesus. Calo meus pés com os calçados do Evangelho da paz. Senhor, faz que a paz que anunciamos seja também a paz que piso neste quarto. Onde há inquietação na casa, discórdia sussurrada, ou correria que impede o respirar tranquilo, traze ordem com o Teu Evangelho. Que cada passo dado durante o dia encontre repouso agora. Que meus pés, que tantas vezes correram para o medo, sejam firmados na tranquilidade que vem de Ti. Dá paz entre casais, entre pais e filhos, entre colegas que dividem o mesmo teto. Que a paz se faça caminho para a reconciliação, e não apenas um silêncio forçado. Ensina-nos a ser mensageiros da paz, para que aqueles que dividem nossa cama e nossa mesa também possam encontrar descanso. Levanto meu escudo da fé contra os dardos inflamados que vêm na noite. Senhor, há pensamentos que chegam como flechas, lembranças que queimam, acusações que ardem, imagens que não deixam a pele. Eu tomo o escudo que Tu forneces e o coloco diante do meu peito e da minha mente. Quando a ansiedade acende incêndios no peito, quando o medo tenta incendiar minhas horas de descanso, que a fé, não nossa confiança em nós mesmos, mas na Tua fidelidade, apague as labaredas. Não digo que as emoções não virão. Sei que são reais e que merecem atenção, mas peço que a fé seja combustível para extinguir o poder destruidor dessas chamas, cobrindo as rachaduras onde a dúvida quer entrar. Sustenta-nos quando a lembrança de traumas antigos parecer reviver. Que a fé seja escudo que contém o dano e promove a restauração. Protege a minha mente com o capacete da salvação. Senhor,
Na calada da noite, os sonhos e pensamentos circulam livremente. Invade-os com tua esperança. Quando a ansiedade pretende tomar o comando do sono, quando os e se e os porquê montam acampamento na minha cabeça, coloca a certeza da minha salvação sobre cada fibra do meu pensamento. Não permita que a dúvida se disfarce de realidade e me roube a paz prometida por Cristo. Que a lembrança do teu resgate seja a primeira coisa que habite minha mente ao fechar os olhos, e que essa lembrança seja maior do que qualquer medo que a noite queira erguer. Protege os caminhos do inconsciente, Senhor. Guarda sonhos, guarda imagens, guarda aquilo que ainda não temos palavras para traduzir. Entrega-me, Senhor, a espada do Espírito, que é a tua palavra. Dá-me palavras de vida para cortar o que precisa ser cortado. Raiz de amargura, laços de medo, promessas humanas que se tornaram prisões. Não usamos a palavra como mantra vazio, mas como tijolo vivo que constrói e separa. Quando a noite trouxer vozes que questionam, que a verdade bíblica seja a lâmina que parte a dúvida em dois. Tu és meu e eu sou teu. E que eu me lembre das promessas simples e firmes que se aplicam ao meu caso, não para manipular o sobrenatural, mas para ancorar minha alma naquilo que é real. Ensina-me a recitar não com liturgia morta, mas com a convicção de quem já experimentou a fidelidade do Senhor. Enquanto peço essas coisas, Senhor, sabemos que as peças da armadura não são objetos, são transferências do teu poder. Pedimos para que, ao nos cobrirmos com cada peça, o Espírito Santo realmente ministre a transformação necessária, que a verdade se incorpore, que a justiça nos molde, que a paz caminhe conosco, que a fé proteja nossas emoções, que a salvação guarde nosso íntimo, e que a tua palavra seja a lâmina que nos liberta. Não pedimos fórmulas, pedimos graça para habitar e praticar essa realidade. Agora intercedo pelos que compartilham o mesmo teto. Pai, por nossa família, pelas vozes dos filhos que às vezes não encontram descanso, pelos parceiros que chegam em casa cansados e levam para a cama preocupações do dia. Abençoa nossas conversas finais, transforma o último olhar da noite em fonte de ternura e não de tensão. Em lares onde há portas que não se fecham por medo, que o teu cuidado construa muralhas invisíveis de proteção. Em lares onde há silêncio pesado, que a tua presença preencha o espaço como um cobertor quente. Dirige o coração daqueles que têm a casa como único lugar de insegurança e envia paz para onde antes havia tempestade. Intercedo também pelos que moram longe, por aqueles que vivem em cidades diferentes, por amigos distantes, por quem está no hospital longe de casa. Senhor, visita-os no meio da noite. Que teus anjos acampem ao redor dos que estão sozinhos e vulneráveis. Onde há enfermidade, que a tua presença traga conforto. Onde há medo, que a tua voz seja firme e serena. Não prometemos milagres como contratos, mas cremos que tu és o Deus que vê e age segundo tua vontade e sabedoria. Pedimos, pois, que no silêncio da noite a tua mão passe e alivie, que a tua graça seja conhecida mesmo quando o corpo não responde de imediato. Lembramos agora de quem sofre com insônia. Senhor, sabemos que nem sempre a mente se aquieta por esforço humano. Há noites em que o corpo pede descanso e a alma não o permite. Toma nas tuas mãos os olhos que se recusam a fechar, as pálpebras que tremem, o cérebro que roda em círculos. Dá serenidade. Dá remissão temporária das preocupações. Coloca um filtro sobre os pensamentos repetitivos e concede descanso mesmo que breve. E, quando o sono demorar a chegar, concede-nos a presença tão real que a ausência de sono não se traduza em desespero, mas em tempo de íntima comunhão contigo. Unhão. Também me lembro, Senhor, daqueles que carregam memórias dolorosas que se intensificam à noite. Traumas não resolvidos, feridas de abandono, palavras que feriram. Em nome de Jesus, pedimos restauração verdadeira. Não queremos fingir que foi nada. Queremos a tua cura. Lava com tua compaixão as marcas que o tempo não apagou. Dá coragem para olhar para o que dói com alguém que segura nossa mão. E dá paz quando as lembranças quiserem voltar como ondas. Que a recordação dos fatos seja tocada pela tua bondade
de modo a perder a capacidade de nos paralisar. Ensina-nos a perdoar quando for o tempo e a buscar ajuda quando for preciso. Faz comunitários do nosso processo de cura, para que não tenhamos de carregar tudo sozinhos. E, Senhor, como promessa de esperança, lembramos que Tu és soberano, e há um trabalho do invisível que Tu realizas enquanto dormimos. Não queremos reduzir isso a uma garantia automática ou a uma técnica. Queremos fé humilde que acredita que o Teu agir não está limitado ao horário comercial. Enquanto os nossos olhos se fecham, suplicamos que Tu operes em nós, que haja reorganização interior, que haja consolidação de decisões tomadas durante o dia, que haja cura que começa em recônditos que só a noite alcança. Dá-nos descanso restaurador, não como resultado mecânico de palavras, mas como fruto do cuidado amoroso do Senhor que vigia sem cansar. Declaro, na fé que Tu nos concedes, que não estamos desamparados, não como se eu tivesse poder em mim, mas porque em Cristo fomos colocados numa posição de proteção. Declaro que as mentiras não terão a última palavra sobre minha história. Declaro que as acusações perderam autoridade quando Cristo me declarou justo. Estas são palavras de posicionamento, Senhor. Palavras que buscam o alinhamento com aquilo que Tu já fizeste. Que essas declarações não sejam ruído vazio, mas sim sementes plantadas na terra fértil do Teu Espírito. Pai, guia-nos também a reconhecermos quando precisamos de auxílio humano. Tem misericórdia de nós quando a luta exige um ombro, terapia, cuidado médico ou um irmão que acompanhe. Dá-nos coragem para procurar ajuda e sabedoria para distinguir entre aquilo que pedes que enfrentemos no silêncio do joelho e aquilo que deves levar pelas mãos de profissionais e irmãos na fé. Não carregamos tudo sozinhos. A igreja, o cuidado, a sabedoria humana são dons que o Senhor usa para nos conduzir ao bem. Pedimos, Senhor, por um cerco de anjos ao redor das nossas casas, não para criar medo, mas para afirmar a segurança que vem de Ti. Onde houver portas físicas abertas, que haja portas espirituais seladas. Onde houver portas fechadas por medo, que haja chaves de esperança. Acreditamos que há um exército de bênçãos que Tu podes enviar, e Te pedimos que nos envolvas com essa tutela celeste conforme a Tua perfeição e discernimento. Ao lembrar tudo isso, Senhor, meu coração se inclina à gratidão. Obrigado por não nos deixar sozinhos. Obrigado porque mesmo quando não entendemos o porquê das lutas noturnas, Tu entendes e cuidas. Obrigado por ouvir até os pensamentos que não temos coragem de pronunciar. Obrigado porque a Tua presença transforma a escuridão em companhia e a inquietação em oportunidade de recolhimento. Senhor, neste ponto eu quero convidar aqueles que estão orando comigo a repetirem em silêncio esta afirmação. Senhor, eu me visto com a Tua armadura agora. Faça isso onde estiver. Sinta as palavras, não como mágica, mas como entrega. Se você quiser deixar nos comentários a frase, eu confio, faça isso como um bênção que se espalha e como um pedido de oração que eu e outros vamos carregar. Você pode sentir uma mudança sutil, o peso que vinha como chumbo indo-se aos poucos, a respiração que volta a equilibrar, um espaço interno que começa a se expandir. Isso não significa que todas as feridas desapareceram, mas é sinal de que algo começou a ser posto em ordem. Continue comigo nessa entrega. Senhor, ajuda-nos a perseverar na oração quando o sono não vem de imediato. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo e os Teus caminhos. Agora, Senhor, enquanto caminhamos mais profundamente nesta oração, quero falar diretamente sobre o que acontece quando alguém ora Efésios 6 antes de dormir. Não prometemos garantias mecânicas. Falamos de causa e efeito espiritual que se inscreve em confiança e obediência. Quando nos colocamos debaixo da armadura e convertemos cada peça em petição e atitude, algo começa a se mover. A mente encontra âncora. O coração se desapega das acusações. O corpo permite que o descanso venha com mais naturalidade. Não porque a palavra é uma fórmula mágica, mas porque a prática de recolher-se a Ti reorienta nosso ser. Em muitas histórias, pessoas relatam que a ansiedade perde intensidade, que memórias deixam de dominar as horas escuras, que sonhos trazem sinais de cura. Mas cada vida é única. A promessa é de Tua presença fiel,
e nela está nosso consolo. Lembra-te, Senhor, que estamos falando a quem tem recebido a esperança em Cristo. Para quem ainda busca respostas, que esta prática seja um começo sincero. Para quem já conhece o teu cuidado, que seja um reforço. Para quem luta há muito, que seja um passo no caminho tortuoso da cura. Senhor, usa este momento para operar conforme a tua sabedoria e não conforme nossa pressa. Enquanto me aprofundo nesta oração, peço também por aqueles cujos sonhos são palco de acusações e pesadelos. Dá descanso aos que acordam suando, aos que tremem por temores que não entendem. Que o capacete da salvação se revista não apenas como ideia, mas como presença tangível nos momentos de dormir. E se porventura houver sinais de que algo maior precisa ser enfrentado, como assédio espiritual persistente ou sofrimento psicológico grave, dá-nos coragem para buscar suporte na comunidade ou em profissionais indicados. Senhor, ajuda-nos a não reduzir a oração a um último recurso. Que esta prática de vestir a armadura antes de dormir seja também um ato de disciplina espiritual, um momento de panorâmica sobre o dia, de confissão curta, de entrega concreta. Ensina-nos a revisar as batalhas do dia com honestidade e a fechar o dia com gratidão, ainda que pequena. Dá, Senhor, que isto se torne rotina, não por ritual, mas por necessidade de comunhão contigo. Há uma palavra que peço que repitamos juntos em espírito: descanso. Que ela não seja apenas ausência de atividade, mas presença de ti. Que o descanso seja recriado dentro das células do nosso corpo, nas sinapses da nossa mente e nos lugares delicados da nossa emoção. Que mesmo que o sono demore, possamos ter descanso de espírito. E agora, ao chegarmos a este ponto da oração, sinto que é preciso lembrar que, embora a armadura seja a nossa proteção, o verdadeiro guardador do sono é o Senhor. Não há peça que nos salve por si só. Tudo aponta para ti e para a ação do teu Espírito. Portanto, Senhor, recebemos essa armadura, não como talismã, mas como símbolo vivo da tua presença, operando em nós. Faze-nos sensíveis ao teu toque durante a noite. Ensina-nos a ouvir o sussurro do teu cuidado quando os medos falam alto. Senhor, peço por uma graça extra nesta noite, que antes que a mente vagueie novamente por caminhos antigos, tu nos deres uma lembrança, talvez uma palavra, talvez uma sensação, que nos ancore em ti. Pode ser uma recordação de um versículo que nos salvou antes, a voz de um irmão que orou por nós, ou simplesmente o som da nossa própria respiração transformada pela tua paz. Em tudo isso, venha a tua sabedoria. Enquanto as palavras se aprofundam, peço também por misericórdia para aqueles que, ao tentar praticar essa oração, se sentem falhar. Senhor, não os deixes cair na desânimo por não conseguir aquietar a mente. Que a graça seja abundante para cobrir as tentativas falhas, e que cada tentativa seja vista por ti como sinceridade de coração. Não nos condenes por ansiedade. Cura-nos com paciência e com meios práticos que nos conduzam ao equilíbrio. Pai, estamos conscientes de quem é Senhor do tempo. Ele que fez o dia e a noite é também o que ordena descanso. Por isso, entregamos a ti este ciclo de vigília e sono. Pedimos que, ao nos deitarmos, a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. E agora, Senhor, eu queria pedir que o teu Espírito realize um movimento sutil e profundo. Começa a reorganizar aquilo que precisa de reparo no nosso interior. Não sabemos todos os detalhes do que será feito, mas cremos que há um trabalho invisível que só tu podes realizar enquanto dormimos. Sinto que chegamos a um ponto em que as vozes internas talvez se acalmem por um instante. Permita-me continuar, Senhor, cobrindo cada intenção, cada oração, com a promessa de que não somos fruto do acaso, mas do teu amor. Em nome de Jesus, pedimos que a tua proteção seja tão real quanto o ar que respiramos, ainda que seus sinais sejam sutis e silenciosos. Dá-nos olhos para ver no dia seguinte aquilo que a noite começou a curar. E assim, Senhor, eu permaneço aqui, com o coração aberto, pronto para entregar o resto. Quero, no entanto, deixar espaço para que a tua voz fale ao coração de quem ora comigo agora. Talvez você sinta algo se mover.
Talvez sinta apenas um leve aquecimento no peito. Segure isso. Não jogue fora este momento por pressa. Deixa que a presença do Senhor se deposite em ti como um selo. Enquanto isso, eu continuo a trazer nomes, rostos e histórias diante do teu trono, apresentando cada rosto que carrego em silêncio. Senhor, colocamos diante de ti os nomes que não ousamos sempre pronunciar. Levanta-os da sombra e deixa que a tua graça os alcance. Pela mulher que chora por notícias de um filho distante, pela mãe que vela em hospital, pelo homem cuja fé vacila diante de contas que não fecham, pelos que perderam o emprego e enfrentam o vazio do futuro, visita-os com a tua presença. Para cada pessoa que me veio à mente agora, eu peço que tu lhes deis um sinal de que não estão sozinhos. Oramos pelos casais que se afastaram e por aqueles que dividem teto, mas não compartilham mais o coração. Senhor, sela as fendas que ainda podem ser reparadas. Dá palavras de reconciliação quando for prudente, e quando não houver conserto, dá paz para aceitar. Sobretudo, dá sabedoria para agir com amor e honestidade. Estende também a tua mão sobre os filhos que crescem entre brigas e silêncios, que eles encontrem modelos de integridade e que nenhum trauma se torne sua última palavra. Lembramos dos idosos que se sentem esquecidos. Onde a noite chega e com ela a sensação de solidão, certo é que tu és companhia fiel. Que anjos lhes circundem o leito, que haja alguém disposto a visitar, a ligar, a segurar mão. Senhor, envia mãos amigas, e se for da tua vontade, renova vínculos enfraquecidos. Intercedemos pelos que lutam com a dependência, substâncias, hábitos, relacionamentos que escravizam. Senhor, dá-lhes um dia de descanso do peso, uma manhã em que a tentação perca força e um impulso para buscar ajuda. Não nos iludimos. Sabemos que processos de libertação envolvem passos humanos, apoio e muitas vezes tratamento. Concede coragem para buscá-los. Usa irmãos, profissionais, programas de recuperação e a tua graça para reconstruir o que foi quebrado. Senhor, lembramos daqueles que perderam alguém recentemente. Quando a noite aperta e a saudade se transforma em dor que sufoca, envolve-os com a tua ternura. Faz que as memórias não sejam lâminas que cortam, mas sementes que floresçam em gratidão pelo tempo vivido. Dá paciência para o pranto e sinais de esperança que sejam âncoras firmes. Pelas crianças que acordam no meio da noite e não conseguem voltar a dormir por medos que não compreendem, concede um toque protetor. Que os pais tenham recursos de calma e sabedoria, que a verdade, amada e simples, penetre como remédio. Você é amado, você está seguro. Ensina as famílias a construir rituais de paz, pequenas pedras de estabilidade que protegem. E, Senhor, temos em mente os estudantes que passam noites em claro, pelos profissionais que lidam com plantões, pelos que trabalham à noite e não podem simplesmente repousar. Dá-lhes resistência e, ao mesmo tempo, lugares de renovo em que possam se reerguer. Que a tua paz os alcance mesmo quando o relógio insiste em marcar ausência de descanso. Tocamos agora na questão sensível de ataques repetidos, daqueles que sentem-se sob opressão espiritual constante. Senhor, nós te pedimos não para que ignores a complexidade do sofrimento, mas para que traga libertação conforme a tua sabedoria. Usa a tua igreja para circundar essas pessoas com oração firme e acompanhamento pastoral. Dá discernimento para identificar quando a batalha é espiritual, quando é emocional, quando é necessidade de cuidado clínico. Que haja um caminho de esperança e não de medo. Enquanto apresento esses rostos, reafirmo. O que acontece quando você ora Efésios 6 antes de dormir não é um passe automático que substitui cuidado, acompanhamento e coragem para agir. O que acontece é que, ao revestir-se conscientemente da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação e da palavra, você cria um ambiente interior que responde de maneira diferente ao confronto noturno. A mente que antes ficava à mercê das vozes passa a ter uma sentinela. O coração pode ser acolhido pela justiça que já foi declarada. Os pés agora pisam numa rota de paz que diminui a corrida do medo. Muitos que adotaram essa prática noturna descrevem mudanças sutis, mas concretas. Sonhos que deixam de ser amedrontadores e se tornam espaços de processamento.
lembranças que perdem a força de sabotagem, interrupções da ansiedade que, embora não desapareçam por completo, já não mandam no ritmo do sono. Não se trata de ciência exata, mas de experiência transformadora que combina intimidade com Deus e disciplina espiritual. E quando o Espírito atua, o efeito costuma ser progressivo. Uma noite de paz pode vir, outra pode ser difícil, e ambas podem ser presença da graça em graus diferentes. Senhor, lembramo-nos também dos trabalhadores da linha de frente, enfermeiros, policiais, voluntários, que carregam imagens difíceis para casa. Dá-lhes descanso restaurador e proteção psicológica. Que a memória do que viram não os prenda. Dá-lhes canais de descarrego, apoio profissional e irmãos que ouçam sem julgamentos. Agora, Senhor, voltamos a te pedir pela casa onde há conflitos não resolvidos. Que a armadura que vestimos nesta oração encontre aplicação prática amanhã. Dá palavras para pedir perdão quando precisamos. Dá firmeza para estabelecer limites quando é necessário. Ensina a amar sem abrir mão do cuidado próprio. Que a couraça da justiça nos ajude a distinguir entre culpa saudável e acusação que destrói. Enquanto invoco essas coisas, peço que a tua palavra, a espada do Espírito, encontre lugar em nossos corações durante a noite. Que possamos recordar versículos que afugentem mentiras habituais, promessas de cuidado, de perdão, de presença. Senhor, traz à memória de cada um a passagem que mais resistirá à sua dúvida. Não como repetição mecânica, mas como semente que germina no inconsciente e floresce em paz. Ao mesmo tempo, Senhor, reconheço que nem sempre o descanso vem como resultado de oração única. Por isso peço perseverança para aqueles que tentam e se veem frustrados. Dá consolo para não desistirem. Ensina-nos a construir hábitos de sono saudáveis, quando apropriado. Horários regulares, ambientes que favoreçam o repouso, limites com telas e afazeres que roubam o silêncio da noite. Que a prática de revestir-se da armadura seja parte de um cuidado integral, que inclui ouvir o corpo e procurar ajuda profissional quando necessário. Senhor, fortalece a nossa fé para que, ao vestirmos a armadura na noite, estejamos prontos para o dia seguinte. Muitos testemunham que o que começou na oração se traduz em coragem pela manhã. Uma palavra de reconciliação dita ao colega, uma decisão de procurar terapia, um pedido de demissão que liberta, um gesto de cuidado que reconstrói uma relação. A disciplina de orar Efésios 6 antes de dormir não é apenas para a noite, é preparação para as batalhas do dia. Dá-nos, Senhor, prudência para saber quando continuar a lutar em oração e quando buscar apoio humano. Não façamos da espiritualidade um substituto para o cuidado que o Senhor coloca ao nosso alcance. Dá-nos sensibilidade para discernir o que pertence ao mundo espiritual e o que pede intervenção médica, psicológica ou social. Que a igreja seja porto seguro, que os profissionais sejam instrumentos de restauração e que cada pessoa encontre uma rede que a acolha. Pai, peço agora por um mover particular do Espírito nas mentes inquietas. Que a ansiedade, quando vier, nos encontre com uma atitude diferente. Em vez de resistir com força bruta, que haja entrega, como quem confessa: Senhor, eu não sei lidar com isso agora. Cuida, por favor. Essa entrega, feita com fé humilde, abre espaço para a graça. Dá-nos também humildade para aceitar limitações e tempo de cura. Quando a recuperação é lenta, que a paciência se torne companhia. Senhor, queremos falar sobre sonhos, não aqueles de ambição, mas os sonhos que invadem as noites e confundem o sono. Pedimos que Tu segures esses sonhos quando eles vêm carregados de medo. Que Tu os transformes, quando possível, em sonhos que trazem compreensão, que permitem processar o dia e integrar o que viveu. Sabemos que nem todo sonho é mensagem divina. Muitos são processos do cérebro lidando com o dia. Mas cremos que Tu és capaz de usar até o impossível para trazer cura. Usa, Senhor, o mundo onírico para alinhar o nosso coração contigo. Enquanto a oração se estende, peço por uma experiência de paz que se traduz em linguagem corporal. Respiração mais lenta, batimentos regulados, músculos que relaxam.
que a tua presença atue também no corpo. E quando o descanso verdadeiro vier, que não o vejamos como mérito, mas como dom recebido. Agora, Senhor, quero afirmar novamente, com reverência e humildade, o que se estabelece quando alguém faz dessa prática uma rotina. Não prometemos uma fórmula mágica, mas descrevemos um caminho de transformação. A repetição cheia de sentido muda o cérebro, a expectativa de proteção muda a postura, e a entrega muda a atenção que guarda o corpo. Em resumo, a oração sistemática, especialmente quando ancorada em princípios bíblicos como a armadura de Efésios 6, cria condições espirituais, psicológicas e práticas para o descanso ser mais frequente e mais profundo. Peço também, Senhor, por aqueles que se sentem envergonhados por suas fragilidades, que nenhum de nós tenha vergonha de confessar: eu preciso de ajuda. A vergonha isola e perpetua sofrimento. Dá-nos coragem para falar, para buscar mãos amigas, para receber oração e cuidado. Fala àqueles que têm evitado a comunhão por medo de expor suas feridas. Mostra-lhes que a igreja é lugar de cura e não de condenação. Enquanto a noite avança, Senhor, peço que o teu trabalho invisível seja firme, que haja consolidação do que foi plantado durante o dia, que decisões tomadas em oração encontrem solo fértil no inconsciente e no cotidiano. Muitas vezes, a semente da coragem precisa do silêncio noturno para enraizar. Pedimos que tu a fortaleças enquanto dormimos. Conceda-nos, ó Pai, uma percepção serena do discernimento. Que saibamos separar discernimento de medo, convicção de ansiedade. Que a tua voz, Senhor, seja a primeira que ouvimos ao fecharmos os olhos. Não pela ausência de problemas, mas pela preponderância da tua presença. Agora, Senhor, faço novamente declarações, não como feitiço, mas por posicionamento da alma. Declaro que, na medida em que nos revestimos de tua armadura, somos guardados de modo que podemos repousar. Declaro que as mentiras perdem capital sobre nós quando a verdade se estabelece. Declaro que a justiça de Cristo nos cobre e que, ainda que tropecemos, não somos definidos pelas quedas, mas pela obra consumada em Cristo. Declaro que a paz de Cristo tem prioridade sobre a ansiedade humana, e que a fé que nos foi dada é um escudo para as labaredas que tentam nos ferir. Declaro que a salvação ocupa nossa mente e que a palavra do Senhor é lâmina que restaura. Repetimos, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, eu me visto com a tua armadura agora. Que isso seja mais que palavras, que seja um ato real de fé, que a cada noite possamos com simplicidade lembrar cada peça. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que cada elemento encontre espaço em nós e produza frutos de serenidade. Antes de encerrar esta oração, Senhor, pedimos uma bênção prática. Abençoa as rotinas que nos ajudam a dormir, o desligar de aparelhos, o cultivo de hábitos saudáveis, a busca por ajuda profissional quando necessário. Que a fé não seja desculpa para negligenciar o corpo que tu nos deste. Também suplicamos, Pai, pela proteção das casas desta comunidade, por aquelas que sofrem violência e abuso. Onde houver opressão física, dá caminhos de saída, recursos, abrigo e justiça. Não deixes que a oração seja consolo que paralisa diante do necessário agir humano para proteger vidas. Usa-nos para proteger os vulneráveis. Agora chegamos ao momento de entregar tudo nas tuas mãos. Senhor, recebemos esta noite como oportunidade de descanso seguro. Não pedimos que desapareçam as dificuldades, mas que tu nos dês a capacidade de não ser dominados por elas enquanto dormimos. Que, ao acordarmos, possamos reconhecer sinais de tua obra. Uma memória menos cortante, um ânimo renovado, uma clareza para dar passos. Pai, encerramos esta súplica com gratidão. Obrigado porque onde nossas forças falham, tua graça nos sustenta. Obrigado porque, mesmo sem promessas automáticas, cremos que o teu agir é fiel. Obrigado por ouvir este conjunto de nomes, rostos, histórias e silêncios. Em nome de Jesus, confiamos que tu és o guardador do nosso sono. Que a tua paz, que excede todo entendimento,
Guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Agora, a você que ouviu até aqui, eu envio uma bênção. Que o Senhor coloque sobre você um sono tranquilo, restaurador e cheio de sinais sutis do teu cuidado. Ao deitar, realize, se quiser, um pequeno exercício prático. Respire lentamente, recorde cada peça da armadura e peça a Deus que a aplique na sua vida. Não transforme isso em obrigação. Faça-o como expressão de fé e entrega. Se esta oração tocou seu coração e você gostaria que a gente orasse especificamente por algo, escreva nos comentários o seu pedido ou apenas deixe "Eu confio". Vamos levar essas petições diante do Senhor e carregar essa comunidade em oração. Que este espaço seja refúgio para o que precisa de intercessão. Agora, Senhor, abençoa cada um que está aqui. Que anjos acampem ao redor. Que portas de paz se abram. Que a brisa suave da tua presença nos visite. Guarda-nos até o amanhecer e dá-nos, se for da tua vontade, um dia seguinte com coragem para enfrentar o que vier. Em nome de Jesus, entregamos tudo isto. Amém.